Olá, meu querido, tenha um bom dia e Deus abençoe a sua vida. Eu quero trazer nessa manhã de hoje uma mensagem de reflexão para nossas vidas, para nossa meditação, que fala com relação ao Evangelho, que fala com relação ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho é boas novas, o Evangelho é boas notícias de salvação para toda a humanidade. Pois está escrito lá no livro de Gálatas, o capítulo 1 e versículo 8 e 9. Está escrito assim dessa maneira. Vamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim: Mas se alguém, ou mesmo que estejamos, mas se alguém, ou mesmo que seja nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. O apóstolo está dizendo aqui que mesmo que seja ele, ou que descesse um anjo do céu, e que propagasse, e que anunciasse outro evangelho, a não ser esse que está escrito na Bíblia Sagrada, a não ser esse o verdadeiro evangelho de Cristo, que seja considerado anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. Porque não existe outro evangelho diferente, a não ser o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que nos conecta a Deus, que nos leva de volta ao nosso Deus. Não existe um evangelho light, um evangelho mais poderoso. Não, porque o evangelho já é poderoso. Porque o evangelho é de Deus. Já é poderoso. Não existe um evangelho mais fácil. O evangelho light, o evangelho da criança, do adolescente, do adulto, não. O evangelho é um só. O evangelho da família, não, Senhor. O evangelho ele serve para a criança, serve o evangelho da Bíblia Sagrada, é o mesmo evangelho, é o único evangelho. Esse serve para toda a humanidade. É o evangelho da criança, do jovem, do adulto, do adolescente, da família, da humanidade. Não existe um evangelho mais fácil. Não existe um evangelho com arrodeio. Jesus disse que é preciso entrar pela porta. Ou seja, tem que entrar pela verdade. Andar na verdade. Andar pela porta. E essa porta é Jesus Cristo. Então não tem outro arrodeio. Não tem um caminho mais fácil para chegar até Deus. Não porque me falaram que todos os caminhos levam a Deus. Negativo. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. O evangelho de arrependimento. A Bíblia diz que João, ele veio antes de Cristo, abrindo as veredas de Jesus, propagando, anunciando o Messias, a Jesus. E a Bíblia diz que ele anunciava o evangelho de arrependimento. É preciso se arrepender. É preciso se converter. E a Bíblia diz que ele andava vestido de pele de camelo, com um cinto de couro em volta dos seus lombos, e alimentava-se de mel silvestre e gafanhoto. E dizia: Eu, porém, vos batizo com água, mas após mim vem outro que é mais forte do que eu, pelo qual eu não sou digno nem de abaixado desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o Evangelho.
o evangelho de arrependimento, o evangelho de salvação, um evangelho de renúncia. A Bíblia diz que quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito, quando ele desceu ao Monte Horebe, convidou a Moisés para resgatar o seu povo que estava na terra do Egito, escravo, por 470 anos. Que Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac e prometeu a Jacó que traria o seu povo, que tiraria o seu povo da escravidão e que levaria o seu povo e que daria aquela terra que estava sendo habitada pelos jebuseus, pelos heteus, pelos cananeus, nação de gente que não valia nada, nação de gente que adorava tudo que via na frente. Adorava bezerro de ouro, adorava fazia um tronco, um pedaço de ferro oco, acendia debaixo um fogo e oferecia as crianças, os seus filhos, aos deuses, dizendo eles que eram os deuses da colheita, os Deus da chuva, Deus não sei o quê. E a Bíblia nos relata que só existe um Deus. E esse povo adorava tudo quanto não presta. Não adorava ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E Deus disse que ia dar essa terra, ia tomar essa terra deles. E daria ao seu povo, o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Terra essa, terra boa, terra fértil, terra que tinha ouro, que tinha cobre, que tinha minério, que tinha águas, ribeiros de águas boas. A Bíblia nos relata que tudo era de fartura naquela terra. Que só um cacho de uva era 2 homens para se ajudar. E Deus prometeu que daria essa terra ao seu povo. E como deu. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e que não se pode adorar a outros deuses com D minúsculo. É preciso, só pode adorar a Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. Então, esse é o Deus Todo-Poderoso que devemos adorar, que devemos prestar culto só a Deus. É esse o evangelho que devemos pregar. O evangelho de renúncia, o evangelho de arrependimento, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta. E não existe outro evangelho. Porque não é todos os caminhos que levam aos céus. Porque dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Conversa fiada. Quem leva a Deus é Jesus Cristo. E precisa ter renúncia. E como eu vinha dizendo, quando Deus se apresentou lá, desceu ao Monte Horebe, que chamou o seu povo, que chamou Moisés para resgatar o seu povo, a Bíblia diz que Moisés viu um fogo que se propagava sobre a sarça, queimando o mato, que o fogo estava acendido, que o fogo se propagava, mas a sarça não se queimava. Era Deus que estava no Monte Horebe. E Moisés se aproximou do fogo e se aproximou perto do fogo, para chegar perto do fogo, daquela chama, e ele viu uma voz que bradava do meio do fogo, disse: Moisés, não se chega para cá, porque a terra que estás pisando é terra santa. Ou seja, o que eu quero dizer, o que eu quero se frisar, o que eu quero frisar é que aonde Deus habita, a santidade. Tanto Deus é santo, e aonde Ele habita, a santidade. E não se pode chegar a Deus de qualquer maneira. É como eu vinha falando. É preciso se arrepender. E esse evangelho que nós pregamos
que a Bíblia Sagrada nos registra, que o apóstolo Paulo pregou, ele disse mesmo que eu mesmo ou um anjo que desça do céu e pregue outro evangelho, a não ser esse que pregamos, o santo evangelho, o verdadeiro evangelho, seja considerado amaldiçoado. Porque não é todo o evangelho, não é todo o caminho que leva a Deus. Só leva a Deus a Bíblia Sagrada, a palavra, o evangelho que está escrito na Bíblia Sagrada, o evangelho de Cristo. Então, para chegar até Deus, é preciso o povo ouvir a palavra de Deus, do evangelho e da crença, receber ao Senhor como Salvador, fazer o uso da palavra, o exercício da palavra e andar segundo o evangelho. Porque não se chega a Deus de qualquer maneira. Deus é santo, e aonde Ele habita a santidade, e só chega lá quem se purifica, quem renuncia aos seus caminhos, que renuncia a si próprio. Então, é esse evangelho, o evangelho de renúncia, o evangelho de arrependimento, o evangelho de salvação, o evangelho do novo nascimento. E a Bíblia diz que Deus disse, não se chega para cá, porque não se chegue para cá, porque a terra que você está pisando é terra santa. Onde Deus estava ali era santo. Então o que eu quero dizer é que onde Deus está não se pode chegar de qualquer maneira. Tem que haver santidade. Lá no livro de Hebreus 12, no livro de Hebreus, se não foge à memória, é 13, é 12 ou é 13, o capítulo, o versículo 14. Que diz que seguir a paz com todos, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação e santidade, santificação, ser santo não é criado, não é criado às asas. Não, ser santo é ser separado para Deus. Separado para uma boa obra, separado pelos que nos chamou para uma boa obra. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, Jesus diz, agora vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Jesus Cristo, que nos resgatou, que nos comprou, que nos redimiu, que nos separou para uma boa obra. Ele disse, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por aquele que nos chamou, para anunciar as suas obras. As obras o Evangelho. As obras do Evangelho. Propagar o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Então não existe um Evangelho mais light, um Evangelho mais ou menos poderoso. Não, o Evangelho já é poderoso, o Evangelho de Cristo já é completo. O Evangelho. E a Bíblia diz que e por acaso eu procuro aprovação, aqui no livro, o versículo 10. E por acaso eu procuro a aprovação das pessoas. Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. E será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, não seria servo de Cristo. Jesus diz, o apóstolo Paulo disse, esse evangelho que Jesus me ensinou, ele disse, eu não aprendi de homem, eu não aprendi o evangelho através de homem, não, eu aprendi o evangelho através de Jesus Cristo, foi ele que me ensinou. E ele disse, eu fui chamado não para agradar a homem, eu fui chamado para agradar a Deus, porque se eu fosse chamado para agradar pessoas, esse evangelho que eu prego, e o trabalho que eu estava fazendo não seria aprovado por Deus. Não agradava a Deus. Porque eu fui chamado para agradar a Deus e não a homem. Porque se eu fosse chamado para agradar a homem, o meu trabalho não tinha serventia. Não seria aprovado por Deus. Então, esse evangelho é o mesmo que Jesus Cristo propagou, que os seus discípulos anunciou, Pedro, João, Tiago, que o apóstolo Paulo deu continuidade e fez um trabalho grande em prol do reino dos céus, e chegou até nós, esse evangelho, o evangelho de Cristo que salva, que liberta, o verdadeiro evangelho, não para agradar pessoas nem a homens, mas para agradar a Jesus,
Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem, passa adiante. Acione o sininho para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue a mais pessoas.